Olá pessoal, sou o Frank tá aí do canal História na Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. Eu gosto de assistir o Rodrigo Constantino porque é um momento de dar risada, porque ele acredita que sabe, né? E na verdade ele não sabe. Ele estava fazendo uma crítica hoje à Miriam Leitão, né? A Miriam Leitão, eu também não sou muito fã dela, mas eu tenho que respeitar o passado dela, né? Coisa que ele não faz. Ela foi uma lutadora na ditadura militar, ela foi presa, né? Ela tem um passado de luta pela liberdade, até porque a ditadura militar, ela dizia que ia acabar com o mal do comunismo, né? Eu já coloquei aí os vídeos aí como é que foi o governo do Jango, né? Mas ela prometia também eleições em 65, né? E como o candidato favorito a vencer era o próprio Jango, ela criou aí dois e acabou com a eleição para presidente. E aí ela estava fazendo uma crítica do velho da van, né? E ele foi defender o velho da van. O velho da van que deve imposto de renda, deve tributos federais, deve INSS, foi condenado pelo Ministério do Trabalho porque queria, como um coronel, impor que os funcionários dele votassem no Bozo, né? E foi uma nota até, né? Porque ele está agindo como um coronel. Se não votasse no Bozo, ia ser demitido, né? Como é que pode o cara querer impor por demissão? Né? É que Rodrigo Constantino defende esse cara porque ele acredita que ele gera emprego. Mas quem gera renda é o trabalho. Se não tiver trabalhador, o cara não ganha. E ele explora, porque se ele não explorasse, ele não estava bilionário. Quanto mais ele fica rico, é porque mais ele está explorando. Vamos lá. Aí começa, né? A Estátua da Liberdade, porque o velho da van coloca a Estátua da Liberdade como se fosse o símbolo de liberdade dos Estados Unidos, né? E aí o Rodrigo faz a menção à Revolução Francesa, né? Você gosta da Revolução Francesa, do período jacobino. O período jacobino vai cantar a marcha francesa, a marceleza francesa. Né? O período jacobino ele não deve saber, né? Porque ele não estudou história, ele diz que estudou economia, que ela não sabe isso, sabe aquilo, mas ele também não estudou história e não sabe. Né? O período a Revolução Francesa tem as duas ideologias que estão lutando ali, os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos, né, queriam que a revolução se espalhasse para toda a França, né? O tema de liberdade, igualdade, fraternidade. Já os girondinos, que eram os burgueses, não, só para eles. Né? Burguês só pensa neles. Né? O Engels diz isso, né? É o ser mais perverso que existe. Ele só pensa nele. E aí o Robespierre teve que ir para o período do terror, né? Que o Rodrigo Constantino não gosta. E aí foi guilhotinada 45 mil cabeças. Hum, esse papo de padre que não queria a revolução, queria só os privilégios, porque a Revolução Francesa aconteceu por isso, né? É, 5% da população vivia só parasitando e os 95% trabalhando para sustentar a parasitagem. Né? Quando veio o problema da grande safra, a perda de finanças, porque a França lutou ao lado dos Estados Unidos pela independência, né, contra a Inglaterra. Em 1790, né, ele vai assinar a Constituição em 1791. O Robespierre ele coloca lá 45, vai guilhotinar 45 mil cabeças porque ele quer a revolução para todos, porque todos são iguais. Que papo é esse? Usou o proletariado, a classe trabalhadora e não quer dar. Né? Porque sem eles não fariam a revolução. Quem derrubou a Bastilha foi o povo, né? Que era o símbolo de prisão da França. A queda da Bastilha, né? Foi o povo. O Robespierre vai, né? Quer dar só para vocês, os outros não, né? Os outros que se dane. Mas, né, os que vão resistir vai tudo para a guilhotina, são 45 mil. E mesmo assim, né, a burguesia retoma o poder. E aí tem a primavera na França.
Marx vai escrever a Guerra Civil na França, né, de 1848. Por quê? O Robespierre leva a questão da liberdade, igualdade, fraternidade, né, para toda a Revolução Francesa, para toda a França, mas para isso ele vai ter que sacrificar 45 mil cabeças, né, que são os resistentes. Toda revolução causa morte, isso não tem a certeza, porque a revolução parte de baixo, vem, né, e muda toda uma estrutura de uma sociedade. Né? Inclusive eu estou para gravar um vídeo sobre o Brasil Paralelo que diz que 64 foi uma revolução, né? Mas só que foi de cima para baixo, não mudou nada, né? Foi só para manter a ordem de exploração, né? E aí ao mesmo tempo ele diz que ele prefere a revolução da liberdade dos Estados Unidos, né? Só que os Estados Unidos assinou a Constituição de 1791. Todos os homens nascem livres, menos os negros e índios, que não eram homens, né? O negro permaneceu escravo, né? E o índio, segunda categoria, né? E aí, em nome da liberdade, a liberdade, né, norte-americana, aliás, estadunidense, né? Porque a América é toda a América, ele fala América, né? Com orgulho, tem a estátua da liberdade no braço, né? Que é um símbolo de liberdade dos Estados Unidos. Vamos falar sobre isso. Os negros, primeiro, eles criam um destino manifesto, né? Os puritanos, o destino manifesto, que eles são povo abençoado por Deus e mereciam uma grande nação. Acabou a guerra de independência, né? Eles começaram realmente a liberdade, né? Partiram para a Marcha do Oeste. Em 8 anos terminaram 8 milhões de índios, né? Que são conservadores, eles são conservadores também, né? Coincide com o Rodrigo Constantino, né? Um dos grandes problemas do conservador é que ele não sabe que ele é mau. O, 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 o Salazar, né, na Espanha, não sabia que era mau, né? Se juntou com os conservadores, se juntou com ele, o exército com ele, o Hitler com ele, né? O Mussolini também invadiu a Inglaterra, a Itália, a Espanha, para poder fazer a guerra civil que matou 500 mil. Só porque a esquerda ganhou. Eles não aceitam, né? Só eles querem ganhar. E se não for, e geralmente eles ganham no golpe, né? Bolsonaro ganhou a eleição no golpe, né? Primeiro fugiu, né? Primeiro o Moro jogou aquela delação do Palocci, que não valia nada para o Ministério Público, mas para prejudicar a campanha do Haddad, né? Depois, né, tomou a fakeada, né? Tem um documentário fakeada que ninguém tirou, né? Que dá tudo a entender que aquilo foi um negócio meio esquisito. Fugiu do debate porque podia fazer cocô nas calças que nem o filho dele, né? De tanta humilhação. E aí, a Revolução, né? Os negros permaneceram escravos. Aí, na Guerra Civil, né? Quando Abraham Lincoln se elegeu presidente, ele se elegeu e garantindo que ia acabar com a escravidão. Quando ele foi eleito, o Sul se separou, porque o Sul era escravista, né? A liberdade, né, por Sul não valia. Tanto que antes da Guerra Civil, eles também, no nome da liberdade, eles tomaram metade do terreno do território mexicano, na guerra contra o México. É tudo liberdade, né? Esses caras da Jovem Pan, por exemplo, o Rodrigo, prega a liberdade de Taiwan. Só que Taiwan sempre foi da China. Na Guerra do Ópio, que a Inglaterra, né, em nome de Jesus, puritana, né, conservadora, de valores da família, né, dominaram a China e tomaram todos os entrepostos comerciais. A ilha de Taiwan também. Agora a Inglaterra pede a liberdade, mas não devolve os territórios que ela tem ainda. A mesma coisa dos Estados Unidos, não devolve os territórios do México, né? E ele quer que seja patriota igual aos Estados Unidos. Estados Unidos, a Guerra Civil começou em 1761, a 1861. E terminou em 1865. A abolição foi feita em 1863
Em 1865 não morreu 45 mil, morreu 600 mil norte-americanos, né? Na Guerra Civil para abolir a escravidão. Mas o conservador é tão perverso, tão vingativo, que menos de 15 dias depois eles mataram Abraham Lincoln, o presidente. Deram um tiro na cabeça dele, né? Para se vingar. Mas a escravidão não acabou, né? Porque o negro, né, eles deixaram a brecha lá, eu não sei se eu já falei isso, que todo homem nascia livre, só perdia a liberdade aquele que fosse preso. O que isso fez? Eles negavam emprego para os negros não tinham emprego, prendiam por crime de ociosidade ou vadiagem. Voltava a ser escravo de novo, porque trabalhava e não pagava, não ganhava, né? E isso durou. Aí, Nascimento de uma Nação, filme. O filme, o presidente Woodrow Wilson passou ao vivo na Casa Branca e disse que era a história contada em flashes, né? Esse livro aqui conta como foi o massacre indígena. Enterre meu coração na curva de um rio, né? Baseado em documentos. É triste, morre touro sentado. Aqueles vídeos que passavam no cinema antigamente, tá tudo aqui, né? É muito triste o livro. Passado o filme, a Ku Klux Klan, em nome da liberdade, começou a matar negro, perseguir negro, né? E aí veio a lei de Jim Crow, né? Em nome da liberdade, segregaram negros e brancos. Então tinha bairro de negro, bairro de branco, banheiro de negro, banheiro de branco, restaurante de negro, restaurante de branco, o ônibus, né, se tivesse cheio e entrasse um branco, o negro tinha que levantar para ele sentar. A liberdade absoluta. Na década de 60, foi até o finalzinho dos anos 60. E nesse tempo eles estavam tentando levar a liberdade para o Vietnã, a liberdade que eles tanto prezavam. Que o negro não podia votar, não podia casar com a branca, né? Tudo uma psicopatia, né? E para poder conseguir a 15ª emenda, né, que acabava com a desigualdade de liberdade entre negros e brancos, né? Primeiro morreu Malcolm X, 1865, 16 tiros pelas costas. Depois morreu Martin Luther King, que era prêmio Nobel, né? Ele faz aquele belíssimo discurso, eu tenho um sonho. 2 tiros na cabeça. O Bob Kennedy foi o único que pôde ir no enterro, branco que pôde ir no enterro. Bob Kennedy, que por pregar o fim da guerra do Vietnã e a diminuição das desigualdades, ele era um fortíssimo candidato a presidente. Mas os reaça, em nome de Deus, da liberdade, da democracia, não sei o quê, né? No último na última convenção dele na Flórida, tomou 2 tiros na cabeça também. Eles são reaça mesmo. A liberdade deles é reacionária. Morreu. O médico que dá entrevista, que examinou, foi socorrer ele na hora, a única coisa que ele conseguiu falar foi: o povo está bem, e morreu. Né? Acabou o sonho de um país melhor. Né? Uma desigualdade gigantesca. Depois morreu Fred Hampton, né? Uma grande liderança, um jovem negro de Illinois, né? Morreu e a polícia disse que foi troca de tiroteio, promotor psicopata, né? Promotor extremista, né? Conservador, né? Conservador, eles são bonzinhos, mas eles são diabo. Disse que tinha sido morto de tiroteio. Só que só um tiro, né? Saiu da arma de alguém dos Pantera Negra. E 79 dos policiais. O Fred Hampton foi morto dormindo. Como ele trocou tiro dormindo? Né? A queima-roupa. Né? Isso é a liberdade que eles têm. Anteriormente, né, quando começou a Guerra Fria, eles caçaram mais de 10 mil professores. Em nome da liberdade. Não podia falar comunista está preso. Né? Caçaram professores, Charlie Chaplin deve sair do país, músico, Frank Sinatra, em nome da liberdade, tudo, né? Fora a liberdade dos países que eles não respeitam, né? A Nicarágua, essa semana, o Daniel Ortega ganhou a eleição, já ganhou sanções econômicas, porque é socialista, não pode ser. Né? O Rodrigo chama o Joe Biden de comunista.
Ele está bem longe do comunismo. Até porque a democracia norte-americana é uma farsa, né? É uma brincadeira. Porque se ela é baseada no poder econômico, só se elege quem puxa saco da burguesia. Os vassalos da burguesia se elege congressista. Não elege o sindicalista, não elege o professor, não elege só quem serve a... é subserviente. Né? E aí eles votam leis para os subservientes, para os donos. Né? Eles são os cachorrinhos, os donos, ó, vota isso, vota aquilo, vota isso, vota aquilo. Lá é tão democrático que o lobby, né, é permitido, fazer lobby. Os caras fazem lobby para aumentar a pena do pobre, faz lobby para aumentar a fiança, para o pobre ficar mais tempo na cadeia. Por quê? Porque é tudo privatizado. Né? Tem penitenciários privatizados. Faz lobby para ficar mais tempo preso porque ele ganha mais dinheiro. Né? Fred Hampton, Angela Davis foi condenada à morte. Né? E Angela Davis debulhou o promotor, ela é uma filósofa, ela entrou com o cabelo Black Power, né? Dentro porque ela foi presa. O Rolling Stone, John Lennon, né? Cantaram, o mundo todo cantou Liberte Angela Davis, porque o crime que ela estava sendo acusada era inverídico. Né? O problema é que ela era negra comunista. A Ku Klux Klan branca, né, que é o grupo terrorista mais perigoso dos Estados Unidos, nunca mexeu. Né? Não se mexe com eles. Mas os Panteras Negras que eram comunistas foram caçados. O Jalil Mutanquim, ele foi preso, acusado de um crime que ele não cometeu, ficou 50 anos preso. Em nome da liberdade. Né? Em nome da liberdade, hoje os Estados Unidos, os Estados Unidos têm 13% de negros, mas são 40% dos brancos, são 40% dos presos. Né? O negro, 34% dos negros lá são analfabetos. A liberdade também não gosta de educação. Né? E aí, vamos lá. Os Estados Unidos têm liberdade. Tem liberdade. Tem liberdade. Tem tanta liberdade que é o país que se declara o país mais democrático do mundo, que tem o maior número de presos do mundo. 25% dos presos do mundo estão nos Estados Unidos, a terra da liberdade. Né? Ele quer que tenha a mesma liberdade. Os patriotas daqui, né? Patriota que vende os recursos naturais do país. Patriota não defende os recursos naturais. Patriota não é serviçal dos Estados Unidos. Né? Vê se os Estados Unidos vendem o que deles. Vê se eles vendem a energia que o Brasil está vendendo. 70% da energia está na mão do Exército. Nem toca. Porque energia é estratégica. Os patriotas que querem vender tudo. Né? Vender um patrimônio que pertence ao povo brasileiro, que compõe o orçamento brasileiro, vender para meia dúzia, ficar rico e o resto pobre. Né? Como que é? Ele quer liberdade para o Brasil. E aí ele fala que de ditadores, né? Mas a liberdade que ele defende, o presidente que ele defende, não defende. Né? Foi para o Chile e quase foi expulso do Chile quando falou do Pinochet. Pinochet foi um bom governo. Nem preciso falar que o Pinochet fez. O Paraguai é a mesma coisa. Né? O herói do presidente é um torturador. Né? Porque e o engraçado é que eles chamam os presos políticos de torturador. A maioria dos presos políticos foram presos políticos, mas não foi aqui só, foi em toda a América, por ser comunista. Não tinha liberdade de pensamento. Né? Você não podia defender uma ideologia. Tinha que ser do jeito que eles querem. Né? Tanto que se tu falar, eles bagunçaram tanto a vida dos comunistas nos anos 80, 70, 60, né? Morreu tanta gente comunista, né, que hoje parece um crime falar de comunismo lá. É a terra da liberdade, mas não pode falar de comunismo. Né? A Angela Davis foi candidata, né, ele fala que é comunista, Joe Biden é comunista. O último candidato foi a Angela Davis.
Aí, vamos lá, o papelão com ela. Valor judaico-cristão. O judaísmo era detestado até o Concílio Vaticano II. Para quem não sabe, foi o Papa João XXIII que reaproximou o judaísmo do cristianismo. Né? Porque até aquele momento, né, era um Papa progressista, até aquele momento, né, os cristãos acusavam os judeus de ter matado Jesus. Mas, na verdade, condenaram. Né? São democratas que querem a liberdade. Só que a liberdade dele é a liberdade dele, né? Porque ele é um conservador, quer liberdade individual, né? E os outros que se danem. Não há, a ideologia dele conservadora, não há sentimento nenhum por ninguém. Né? Isso ajuda a criar uma sociedade fria, que não tem amigos, tem união, né? Na Inglaterra, a Inglaterra é um dos povos mais frios do mundo, frio, né? Não conversa com ninguém, não tem, né? Competitivo demais, justamente por causa do neoliberalismo, né? Do Estado livre. Estado livre é para quem tem dinheiro, né? O juiz julga de acordo com a tua classe social, né? Porque se tu tiver um bom aparato jurídico, você não vai preso. Mas se você tiver um aparato jurídico xiguilinho, um advogado posto de cadeia, tá ferrado, né? É aqui nos Estados Unidos também, né? A Miriam trabalha pela marcheleza, a marcha francesa, mas a França não roubou o petróleo do mundo todo, né? Pelo menos ela não tem esse defeito. Embora seja aliada, né, dos Estados Unidos, ela participou da guerra, mas os Estados Unidos gostam mais da Inglaterra, que ele guerreou, né? Aí ele pergunta, será que você gosta mais de jacobinos? Eu prefiro jacobinos. Eu prefiro Robespierre. Porque o burguês resistiu em dar liberdade para todos, né? Depois que Robespierre morreu, voltou os girondinos, que passou o poder para Napoleão, que consolidou os valores burgueses, né? Em 1848 o povo faz a primavera porque estava passando fome. Eles foram usados como massa de manobra pela burguesia e depois largaram eles para ganhar míseros salários, uma exploração absoluta. Eles se rebelaram, balançou toda a Europa, né? Aí ele tem, né, aquela prepotência, tenta dar uma aula para Miriam Leitão, mas ele não entende nada de história. Ele era saco de pancada do Marco Antônio Villa, né? O Marco Antônio Villa batia nele direto, né? Outro dia ele estava falando do Caio Coppola, né? Caio Coppola espancou não sei ninguém. O Caio Coppola, quando pegou a Gabriele Prioli, né, ela deu umas 3 sapecadas nele, ficou Covid, depois mais Covid, sumiu do programa. Virou saco de pancada e sumiu. Aí volta a defender o Vagavan, né? Porque ela estava fazendo uma crítica por causa da Estátua da Liberdade. Uma Estátua da Liberdade do país hipócrita, que não dava liberdade. E até hoje não dá. Né? A cada três negros, um será preso durante a vida. E são 13% da população. A cada 17 brancos, um será preso durante a vida. Na guerra contra o narcotráfico, né? Contra o tráfico, né? Um branco com 1 quilo de cocaína pegar 1 ano de cadeia. Um negro com uma pedra de crack pegar 10 anos. Né? A prisão é diferente. Mesmo que tivesse menos. Né? A lei de Jim Crow foi uma bagunça, né? Criar essa segregação. Vocês precisam ver cenas da 13ª emenda, né? Quando uma criança negra entra na escola de branco. Né? Os caras, se Satanás não pode entrar, você quer. Tem uns estados que nem é tolerado a democracia. Né? Ele é patriota,
né? Mas gosta de vender riqueza do país. Eu acho mais patriota a Miriam Leitão que lutou contra a ditadura. Né? Ele talvez não tivesse idade para lutar, mas não lutaria porque ele defende o presidente que é ditador, portanto gostaria da ditadura. A liberdade sem solidariedade nenhuma, né? É uma falsa liberdade. Né? Tem uma ONG, né? Lá o cara só trata. O cara que está desempregado só tem um dentista se for caridade. Né? Os dependentes químicos da Cracolândia de Los Angeles, que é a maior do mundo, né? Eles só vê um dentista, se tiver desempregado, quando aparece um por caridade. Né? A liberdade, mas não tem direito básicos de humano. Né? A Cracolândia funciona há 50 anos, embora a droga, o crack tenha chegado, mas tinha outras drogas. Tem gente que está lá desde o começo, não se tomou providência nenhuma. Né? Eu falei que o número de negros negros nos Estados Unidos, 34% dos negros são analfabetos. Isso é um escândalo. No Brasil é 9%, Cuba é 0%. Cuba que é a ditadura, não sei o quê. Né? Mas tem a ditadura, eles têm a ditadura contra os outros ainda. Né? Só se elege parlamentar se tiver dinheiro, e a ditadura contra os outros países, porque não aceita o regime que não seja deles.